Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo com mais um vídeo da série Domingo Fantástico. Essa série, eu acho que esse é o nosso terceiro episódio e eu estou escolhendo realmente fazer todos os domingos esses nossos encontros pra gente poder acessar mais consciência, né? Cada vez mais consciência. Boa noite, meninas. Boa noite, Ingrid, Thay, Gilmara. Todo mundo tá entrando. E já vou falando que é o seguinte, essa live, acho bom você ter papel e caneta. Porque provavelmente você vai querer anotar alguns insights, algumas coisas que eu vou trazer aqui. Porque eu tava... tem um mosquitinho aqui. Eu tava falando com a Vivi, que pra quem não sabe, né, a Vivi trabalha comigo, ela contribui com as criações das minhas classes. E, cara, eu tava tipo, esse domingo tem uma energia aqui que tá se apresentando, tem alguma coisa que quer trazer, né, que quer vir pra esta live. Que na verdade é uma classe, né? Porque nas minhas lives eu sempre passo bastante conteúdo, é quase que uma classe mesmo. Então, acabou que eu olhei assim, esse assunto tava me chamando muito. Eu falei, ok, eu vou trazer isso na live. Isso é um assunto que muitas vezes eu trago em classes, né? As meninas que fizeram o workshop mais recente comigo ou que estavam, né, nas minhas classes de barras, de fundamento, eu falei bastante. No fundamento é onde eu vou mais a fundo nesse assunto, porque a gente tem mais espaço, né? São 3 dias e meio, é uma classe que você tá lá recebendo 3 dias e meio de facilitações, você tá lá, você pode fazer qualquer pergunta sobre qualquer coisa, então a gente tem bastante espaço para poder trazer tudo isso, né? Mas aqui nessa live eu acho que já vai dar para vocês terem um gostinho do que é esse espaço dos 4 passos para você levar a sua vida para um próximo nível. E talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar um pouco disso, porque é um burburinho aí no Access, a gente tem falado cada vez mais desse assunto, mas eu tenho certeza que vocês nunca ouviram da forma que eu vou trazer aqui pra vocês. Então, fiquem ligados, prestem atenção, essa live vai ficar gravada, então eu sugiro até que depois você assista de novo pra poder anotar, se você é daquelas pessoas que quando anota acaba esquecendo de prestar atenção no que tá rolando, assiste primeiro, depois assiste a gravação e anota, tá? Mas assim, trazendo aqui pra vocês que quando eu escolhi falar desses 4 passos, foi realmente num espaço de compartilhar com vocês aquilo de mais novo e mais incrível que tá rolando dentro desse universo de Access e que tá fazendo um rebuliço na minha vida, que tá mudando realmente a forma como eu crio a minha vida, a forma como eu crio o meu negócio, e eu espero que seja também uma contribuição para vocês. Então, se tem alguém que você sabe que não tá vivendo a sua vida no nível que poderia estar vivendo, então uma pessoa que está escolhendo saltar para o próximo nível, por favor, já compartilhe essa live com essa pessoa, porque eu tenho certeza que o que eu vou trazer aqui para vocês hoje vai contribuir, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Quem aqui já ouviu falar sobre os reinos da criação? É um assunto que tá bem em alta dentro do Access Consciousness. Quem aqui já ouviu falar dos reinos da criação? E se você não ouviu, tá tranquilo, eu vou explicar aqui um pouco sobre isso. Como eu falei, né, nas classes eu consigo muito mais a fundo, mas aqui eu já vou trazer o essencial para você sair dessa live e já começar a aplicar e já começar a fazer mudança na sua vida, tá? Então, a Gilmara já ouviu falar, beleza. Então, galera, o que são os reinos da criação? Os reinos da criação é um espaço que você acessa, em que você acessa as infinitas possibilidades que a gente fala na física quântica. Quem já estudou um pouco de física quântica, quem não sabe, o Access é baseado em física quântica. Eu falo que é física quântica de preguiçoso.
de preguiçoso no sentido que você não precisa estudar 10 mil fórmulas, 10 mil coisas, entender tudo de física quântica para fazer funcionar. O Gary, ele foi um gênio de pegar tudo aquilo da física quântica e trazer ferramentas práticas e fáceis pra gente aplicar na nossa vida e perceber mudanças quase que imediatas. Né? Por isso que eu falo que a física quântica é de preguiçoso, porque é muito mais fácil, você não precisa estudar aquele monte de teoria, você pode simplesmente pegar essas ferramentas e usar. Mas só para vocês entenderem, esse espaço das infinitas possibilidades, que o pessoal fala muito na física quântica, quem estuda cocriação e tudo isso, com certeza já ouviu falar das infinitas possibilidades. É esse espaço onde literalmente tudo é possível, onde você escolhe e as coisas se atualizam para você. Inclusive, só um parênteses aqui, que muita gente, quando começa a estudar essa coisa da cocriação, lei da atração e tudo mais, a maioria das pessoas fala em manifestação. Só que eu tenho já um segredo. Isso aqui nem é parte dos 4 passos, tá? Isso aqui é um bônus pra vocês. Tem um segredo que muita gente não sabe, e quando o Access trouxe isso pra mim, foi assim, fez todo sentido. Vejam se faz sentido pra vocês também. A maioria das pessoas, quando tá estudando sobre cocriação, lei da atração e tudo mais, começa a falar sobre manifestação. Ah, eu vou manifestar isso, eu vou manifestar aquilo. E pra mim sempre soou meio esquisito, mas eu nunca entendia, tipo, mas como assim manifestar? Até que no Access eu aprendi uma coisa que fez total sentido. Na verdade, a manifestação não é trabalho seu. Toda vez que você fala que você tá querendo manifestar alguma coisa, você tá pegando pra você um trabalho que não é seu. Porque a manifestação é o trabalho do universo. Vocês sabiam disso? Na verdade, quando as pessoas falam manifestação, elas querem dizer muitas vezes atualização. O que é atualização? É pegar aquilo, aquele desejo, aquela coisa que, né, você estava pedindo e ter essa coisa chegar para você. Então, quando aquilo que você pediu chega para você, aquilo se atualizou na sua vida. Mas a manifestação é o trabalho do universo. É ele que vai manifestar as coisas. O seu trabalho é pedir, não é manifestar. E isso, muitas vezes, quando a gente vai para esse espaço de eu vou manifestar, eu vou manifestar, eu vou manifestar, a gente acaba criando barreiras no nosso receber, porque você se dá um trabalho que não é seu. O seu trabalho é pedir e receber. O trabalho do universo é manifestar. Só um parênteses aí, mas isso nem entra nos 4 passos que eu vou trazer aqui pra vocês. Então, já vamos começar, porque essa live vai ser assim, a live inteira eu quero trazer conteúdo pra vocês, que realmente vocês possam sair daqui e já começar a aplicar. Tá? Então, a primeira coisa que já foi a dica bônus aí é, ao invés de falar que você vai manifestar as coisas, comece a pedir para atualizar as coisas. Ou seja, para que aquele seu pedido chegue até você. Se atualize na sua vida. Beleza? Então, primeira coisa. Então, vamos lá. Ó, o Instagram concorda comigo, inclusive. Então, vamos lá. Beleza. Reinos da criação. Os reinos da criação é esse espaço onde você pede e as coisas se atualizam. Onde tudo é possível para você. E recentemente eu fiz uma série de 15 puxões de energia sobre a criação imparável. Eu sei que algumas de vocês que estão aqui na live estavam nessa série de puxão. E a criação, gente, é, na verdade, a sua escolha. Quando você escolhe alguma coisa, aquilo já foi criado. Ele pode não ter sido atualizado ainda, ou seja, ainda não está físico na sua vida. Mas se você pediu por algo, se você escolheu algo, aquilo já foi criado. Ele só precisa se atualizar. Olha só que interessante. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, como é que você faz então para acessar
esse espaço dos reinos da criação? Foi incrível mesmo essa série de puxões, né, Gil? E assim, então como é que você faz para acessar? Beleza, Lou, eu entendi. Quando eu acesso os reinos da criação, eu acesso as infinitas possibilidades e fica muito mais fácil das coisas que eu escolho se atualizarem na minha vida. Ok, entendi, peguei o recado. Mas e aí, como é que eu faço para acessar os reinos da criação, então? É aí que entram esses 4 passos que eu vou passar para vocês. Para quem não sabe, os 4 elementos do reino da criação são escolha, possibilidade. Gente, juro que me deu um branco agora. Eu li uma mensagem aqui no meu WhatsApp, uma pessoa perguntando sobre a classe e minha cabeça... Escolha, possibilidade. Gente, caos. Tá, mas tá faltando uma. Alguém me ajuda. O que aconteceu nessa live? Eu tava tipo, não, os 4 elementos do reino da criação. Escolha. Pergunta, tá? Lembrei. Aí são as 4 fontes para criação. Obrigada, eu esqueci da primeira. Pergunta, escolha, possibilidade e caos. Como pode melhorar? Obrigada, Pri. Então, pergunta, escolha, possibilidade e caos são os 4 elementos do reino da criação. Então, esses são os 4 elementos. Muita gente sabe disso, mas não sabe como de fato ser esses 4 elementos para criar no reino da criação, entrar no reino da criação. Porque o que as pessoas acham às vezes que o reino da criação é tipo, eu vou chegar lá, mas não é. Os reinos da criação é um espaço que você é. É o ser. Quando você é esses 4 elementos, você entra no espaço dos reinos da criação, tá? Então, pergunta, escolha, possibilidade e caos. Eu já disse os 4, mas fiquem aqui porque eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Porque, beleza, um monte de gente sabe o que é pergunta, escolha, possibilidade e caos. Mas como que eu faço para ser isso? Como que eu faço para ser esse espaço de pergunta, escolha, possibilidade e caos? Vamos começar então com a pergunta, tá? O que acontece com a pergunta? Qual é um erro que eu vejo muita gente fazendo logo que entra no Access? A galera começa a pedir uma pergunta pra tudo. Tipo, tem gente que chega pra mim e fala assim: Lou, que pergunta eu faço pra X coisa? Que pergunta eu faço pra tal coisa? Só que o que elas não entendem é que ser a pergunta não é a mesma coisa que fazer uma pergunta. Então, tem muita gente que pega, por exemplo, uma pergunta como pode melhorar? Que a gente usa muito no Access. E para quem não conhece, para quem tá conhecendo o Access agora, essa pergunta, como pode melhorar, ela por si só é um pedido para que as coisas melhorem, né? Então, quando você pergunta, como pode melhorar? Você está pedindo para que algo melhor apareça, para que aquela situação melhore. Só que tem muita gente que faz o como pode melhorar já na conclusão do que tem que acontecer para que as coisas melhorem. E isso não é estar na pergunta, muito menos ser a pergunta. Você está sendo só um papagaio reproduzindo uma fala. Mas você não está sendo o como pode melhorar. Percebe? Então, o que é de fato esse espaço, esse elemento do reino da criação que é a pergunta? É você estar no espaço da curiosidade. Você está no espaço do como pode melhorar? E se abrir para que as possibilidades apareçam, que é o segundo elemento. Então, quando você faz a pergunta, mas você já definiu e concluiu como ou o que pode acontecer, você não está sendo a pergunta. E como eu falei, para você acessar os reinos da criação, você precisa ser.
tá? E aqui eu tô dando um exemplo do como pode melhorar, mas pode ser qualquer coisa, né? Tem muita gente, por exemplo, que fala comigo assim, Lou, eu gostaria muito de fazer a classe de fundamento, mas no momento eu ainda não atualizei o valor, ou essa data específica eu tenho algum outro compromisso, ou sei lá o que. E aí eu falo, gente, beleza. Só que, primeiro, isso não é estar na pergunta. E segundo, não adianta nada eu te passar uma pergunta para você fazer se você já definiu e concluiu que aquilo não é possível para você. Então, quando eu falo ser a pergunta, é realmente abrir mão das suas conclusões. Então, por exemplo, para quem não sabe, eu vou ter uma classe de fundamento agora, de 13 a 16 de março, em Recife. A Gilmar acabou de falar, lembrando que tem fundamento em Recife agora em março, exatamente. Então, de 13 a 16 de março eu vou estar em Recife para fazer um fundamento. Digamos que você está escolhendo uma classe de fundamento. Ok, como eu posso estar nessa classe? Que possibilidades estão disponíveis para eu estar nessa classe? E quando você for fazer essa pergunta, você realmente ir para o espaço de o que mais é possível, que possibilidades estão disponíveis. Então, nesse espaço da pergunta, você esquece o valor que tem na sua conta bancária, você esquece, se você não é de Recife, que você vai ter que viajar para lá para poder, né, fazer a classe, ou você esquece que você vai ter que, sei lá, fazer o que quer que seja. Você esquece do fazer nesse momento e vai para a pergunta. Que possibilidades estão disponíveis para mim que eu não considerei? Que mais é possível aqui que eu não estou reconhecendo, que eu não estou percebendo? E realmente, como eu falei, vai para o espaço da curiosidade. Não fica só repetindo a pergunta como papagaio. O que acontece? No Access, às vezes a gente fala, né? Quando você faz a pergunta, você não está buscando uma resposta. E realmente, você não está buscando uma resposta, você está buscando uma consciência. Quando você faz uma pergunta, não é para ter uma resposta, é para ter uma consciência. Mas aí as pessoas pegam essa coisa do não é para ter uma resposta e aí elas ficam repetindo a pergunta só por repetir. Sem esse espaço de estar realmente engajada com a pergunta. Nesse espaço de realmente, tipo, por favor, universo, me mostra. O que mais é possível? Por exemplo, se eu escolher, né? Já que eu escolhi estar nessa classe, ok, o que mais é possível aqui para que eu esteja lá? O que se requer de mim para que eu escolha, não para que eu escolha, para que eu atualize isso, né? Então, o primeiro elemento do reino da criação, o primeiro elemento para você acessar isso é essa pergunta. E realmente ter a curiosidade. Universo, o que se requer de mim para eu estar nesse fundamento, por exemplo? Né? E se permitir receber essa conscientização. O que acontece? Quando você faz a pergunta, naturalmente as possibilidades vão começar a aparecer para você. Então, as possibilidades, elas não são um trabalho seu, digamos assim. O que são as possibilidades é o seguinte, você faz a pergunta e as possibilidades aparecem. E aí, quando as possibilidades aparecem, o que é que normalmente as pessoas fazem? Essa não. Ah, mas se for assim, eu não quero. Ai, mas desse jeito, eu não quero. Ah, não, mas é porque eu queria que fosse assim. Às vezes eu converso com as pessoas, não só para as minhas classes, às vezes tem algumas coisas que as pessoas escolhem para a vida delas, ou dizem que escolhem, e elas falam, ai, Lô, eu queria tanto tal coisa, nananã, eu tô fazendo pergunta, e aí eu até pensei em fazer de tal jeito, mas, amores,
Isso não é estar na pergunta e isso não é receber das possibilidades. Beleza, esse tal jeito, essa possibilidade apareceu para você. E aí, você fez mais perguntas sobre isso? Porque muitas vezes aparece uma possibilidade que não está alinhada com aquilo que você já definiu e concluiu que tem que acontecer. E aí, o que é que você faz? Você rejeita essa possibilidade. Só porque ela não se parece com o que você imaginou que iria acontecer. Cara, eu já atualizei tanta coisa na minha vida de uma forma totalmente diferente do que eu imaginei, que vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia de quantas vezes isso aconteceu comigo. De atualizar alguma coisa porque eu recebi de uma possibilidade que era totalmente diferente do que eu imaginava que seria o que aconteceria. Recentemente, inclusive, né? A classe de Sendo Você Mudando o Mundo, por exemplo, para quem não sabe, é uma classe com o Dr. Dan Heer. E nós que somos facilitadores certificados, ou seja, quem facilita o fundamento, quem facilita essas classes mais avançadas, a cada 2 anos a gente tem que fazer essa classe para poder renovar. Olha, não sabia que tinha essa possibilidade dos balãozinhos aqui no Instagram. Então, a cada 2 anos, um dos pré-requisitos é fazer essa classe a cada 2 anos para a gente poder renovar a nossa licença. E esse ano eu tinha que fazer para poder renovar. E beleza, eu tava me organizando ali, eu estava dentro da minha agenda, eu já coloquei no meu calendário, ó, tal data vai ter a classe com o Dr. Dan e tudo, já tava me organizando para fazer a classe. E aí, o que acontece? Adivinha qual é a classe que me escalaram para traduzir? A classe de Sendo Você Mudando o Mundo com o Dr. Dan. Eu e a Giovânia acenamos um para o outro. Ah, que bonitinho, não sabia que era assim que saía os balãozinhos. Eu achava que era porque eu tava com o dedo assim. Que legal. Então, assim, é muito maluco isso. Eu nunca imaginaria que essa seria uma das formas que eu poderia atualizar essa classe. Eu tinha pouco tempo, até então eu só tinha traduzido uma classe, que foi a classe que foi, digamos, o meu teste para eu me tornar tradutora oficial do Access. Então, eu não imaginava nunca que eles iam me colocar para traduzir a classe de Sendo Você com o Dr. Dan. E tava lá traduzindo e foi sensacional, né? E isso é só um exemplo, mas assim, a grande maioria das vezes as coisas não acontecem como você imagina que elas vão acontecer. Então, se você faz uma pergunta, mas você não está disposta a receber as possibilidades que vão aparecer, você não vai conseguir acessar o reino da criação, porque você está rejeitando possibilidades, tá? E quando eu falo receber das possibilidades, não significa que você vai ter que fazer tudo que aparece na sua frente, não é isso. Mas receber é olhar para aquela possibilidade e fazer mais perguntas e perceber o que tem ali para você. E aí a gente vai para a escolha, que é, beleza, eu fiz uma pergunta, que é o seu pedido, as possibilidades apareceram, com aquelas possibilidades eu fiz mais perguntas. E a partir da consciência que eu tive com essas perguntas, eu faço a minha escolha. Então, é quase que um passo a passo aqui. Por isso que eu falei que eram os 4 passos para você levar a sua vida para o próximo nível. Porque primeiro, você faz a pergunta, as possibilidades vão aparecer, você vai fazer mais perguntas a partir das possibilidades que se apresentam para você. E a partir disso, com a consciência que você vai obter dessas perguntas, você vai fazer uma escolha, né? E aí, quando você faz a sua escolha, você não para de fazer perguntas. Você vai continuar fazendo perguntas para continuar no caminho que seja mais congruente com a escolha que você fez. Então, por exemplo,
Nossa, eu sempre achei que a escolha era o primeiro passo. Então, tem coisas que você já fala, ah, beleza, eu escolho isso. Mas assim, você fez perguntas se essa era a escolha mais grandiosa que está disponível para você? Então, por isso que eu falo pra gente começar com a pergunta. Porque muitas vezes a gente faz a escolha a partir da decisão. A gente já tem uma decisão, a gente já tem uma conclusão na nossa cabecinha. E aí a gente escolhe a partir disso, que é uma limitação. Por isso que o importante é você estar sempre na pergunta, para que você também faça as escolhas mais grandiosas. Senão, você só vai escolher a partir daquilo que é uma limitação para você. Percebe? Vamos dizer que eu já defini e concluí que eu só posso ganhar 10 mil reais com o meu negócio por mês. Um exemplo, tá? Então, se eu já defini isso, a minha pergunta vai ser o quê? Ai, universo, como que eu posso ganhar 10 mil reais por mês com o meu negócio? É uma pergunta? É uma pergunta. Vai criar alguma coisa na sua vida? Vai. Mas essa pergunta, ela tá vindo a partir de uma definição e conclusão. Agora, se você vai e pergunta, universo, qual é o valor que eu vou criar por mês que vai bancar a vida que eu verdadeiramente gostaria de viver? E também a gente usa isso, ferramentas práticas. Por exemplo, quem já fez a classe de negócio feito diferente, lá a gente tem uma ferramenta que é de você saber quanto custa a vida que você gostaria de viver. E como é que você faz isso? Fazendo perguntas. Perguntas de realmente tipo, como eu gostaria que fosse a minha vida? Eu já falei disso uma vez, que há um tempo atrás eu fiz uma classe de fundamento que até o momento foi a minha maior classe, né, até então. E eu tive um faturamento bem alto, assim, né, comparado ao que até então eu tinha faturado nos outros meses. Foi, sei lá, pelo menos 2 vezes mais do que normalmente eu faturava por mês. E na minha cabeça, né, eu pensei, nossa, esse mês já, tipo, passou tudo e mais um pouco, né? Porque foi mais do que eu estava acostumada a receber. Só que quando eu parei pra olhar e quando eu fui pra minha listinha lá de como eu gostaria que fosse a minha vida, eu falei, cara, ainda dá pra eu ganhar muito mais pra bancar a vida que eu gostaria de viver. Sabe? O que acontece? Muitas vezes a gente faz escolhas a partir daquilo que a gente já decidiu, já concluiu que é o que a gente pode receber. Quando você vai para a pergunta, você percebe que tem muito mais disponível para você do que você jamais imaginou. Então, eu já pedia por mais, mas a partir daquele dia, quando eu vi aquele valor na minha conta, que era muito mais do que normalmente eu tinha todo mês, e eu olhei e eu falei, cara, eu escolho isso e, na verdade, mais disso todos os meses para poder bancar a vida que eu verdadeiramente gostaria de viver. Às vezes a gente vai para definição e conclusão do que é aquilo, mas se você está disposta a ir para a pergunta, você vai ter consciência de coisas que talvez, pela limitação dos seus pensamentos, sentimentos e emoções, você nunca tenha imaginado que é possível para você. Um outro exemplo recente, eu nunca imaginei que eu seria responsável por trazer o Dr. Anthony Mates para o Brasil. Cara lá, braço direito do Dr. Dan, foi a primeira pessoa que o Dan treinou, né, por mais de 15 anos, foi a primeira, ele que facilita as classes de sinfonia junto com o Dr. Dan. Ele foi a primeira pessoa a poder fazer a classe de abertura da sinfonia. Hoje em dia, só ele e a Catherine Valentin que estão autorizados a dar essa classe. Então, na minha cabeça, tipo, ele tava lá em cima no pedestal e eu tava aqui no meu canto em Maceió, Alagoas, Brasil, né?
E aí as coisas foram se desenrolando. Eu já admirava o Dr. Anthony há muito tempo, já acompanhava ele. E eu fui convidada para traduzir uma chamada dele online. Nisso comecei a conversar com a coordenadora dele e aí eu fiz uma pergunta. Eu falei: tem planos para o Anthony vir para o Brasil? Falou: não. E o que se requer para ele vir? E até então eu não tinha a menor intenção de ser a pessoa que ia trazer ele. Eu só, tava realmente curiosa. O que se requer para ele vir pro Brasil? E a gente começou a bater papo. Ela falou: você não quer então mover as coisas aí no Brasil pra ele ir? E eu uau. E a gente teve 2 classes lindas aqui no Brasil em janeiro, em São Paulo. Eu aqui de Maceió. Obviamente, convidei outras pessoas para estarem nessa aventura junto comigo, né? A Bianca Navarro, que foi host junto comigo, o Maurício Rondelli, que estava ajudando a promover, a Juanita, a Monique Hanoff, a própria Vivi, né, que trabalha comigo, também estava trabalhando nessa criação, as tradutoras maravilhosas, né? A Vivi Araújo, a Juliana Dayan, porque como eu estava como host, eu não tinha como, né, fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, então tava ali nesse espaço, né? E eu, caramba, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, que possibilidade incrível que apareceu porque eu fiz uma pergunta. Então, assim, amores, se você não faz a pergunta, você vai ficar preso na limitação daquilo que você já definiu e concluiu. A pergunta, ela te tira da definição e da conclusão e ela te leva para consciência. E aí, quando você faz uma pergunta, que as possibilidades aparecem. E aí você faz mais perguntas e você escolhe a possibilidade mais grandiosa que está ali disponível para você. E aí você continua fazendo perguntas para se manter em congruência com aquela sua escolha, né? Então, para cada coisinha que você vai fazer, se eu fizer isso vai me deixar mais próximo de atualizar essa minha escolha? E se eu não fizer? Atualmente eu estou explorando isso um pouco com o meu corpo. E eu devo dizer que eu mesma dei umas rasteiras em mim, porque às vezes a gente esquece mesmo de fazer perguntas. Mas eu tô explorando isso com o meu corpo agora, eu tô escolhendo reduzir o meu percentual de gordura. Então, eu sei que dependendo das minhas escolhas, eu vou influenciar nessa perda ou não de gordura no meu corpo. Claro, tem os processos corporais, tem os processos verbais, tem várias coisas que eu posso fazer, mas eu sei que se eu ficar comendo cheeseburger todo santo dia, não vou baixar o meu percentual de gordura. E não significa que eu tenho que fazer uma dieta super restritiva. Inclusive, a nutricionista que eu escolhi foi maravilhosa, porque eu fiquei um tempão batendo papo com ela para realmente explicar pra ela que, olha, dieta restritiva não funciona comigo e vamos trabalhar juntas pra gente ver o que funciona, né? Então, o tempo todo é fazer perguntas para o meu corpo do que vai nutrir ele e do que vai me deixar mais próxima do meu alvo de diminuir a minha porcentagem de gordura. Como eu falei, ainda me dou umas rasteiras de vez em quando nisso. Às vezes o Burger King me chama. Mas também não é que você nunca mais vai comer um Burger King. Às vezes aquilo vai ser nutritivo pro seu corpo e o que você precisa é só balancear o restante das suas refeições, né? Mas enfim, não sou nutricionista, não é esse o ponto que eu vou trazer aqui. Depois, se for o caso, a gente pode até fazer uma live sobre essa parte do corpo certo pra você, que tem um livro que é maravilhoso. Inclusive, se vocês não leram esse livro, é um livro de Access, chama O Corpo Certo Pra Você, vale muito a pena, tá? Mas voltando aqui então. Então, beleza, eu faço perguntas, as escolhas aparecem, eu faço mais perguntas, eu faço perguntas, as possibilidades aparecem, eu faço mais perguntas, eu escolho, eu continuo fazendo perguntas. E aí, qual é o quarto elemento dessa brincadeira? O quarto elemento do reino da criação é o caos. E o que é o caos? Gente, eu tô amando esse
tema do caos estar tão presente agora no Access, o Dr. Dan falou muito sobre isso na classe de Sendo Você, falou na telechamada de milagres que eu estava traduzindo também. E o que acontece? Nessa realidade, as pessoas confundem caos com destruição, caos com bagunça, com confusão, mas não é a mesma coisa. Caos é uma energia extremamente generativa. O caos é o que faz as coisas se moverem, as coisas acontecerem, é o que faz os emaranhamentos quânticos se entrelaçarem para você ter aquilo que você está desejando. Só que, como a gente comprou caos como uma coisa ruim, a gente vai pro outro lado, que é o controle, que é a forma e estrutura, que é tentar definir cada uma das coisinhas que vai acontecendo, como, quando e onde tem que acontecer. E quando você tenta ir pra ordem, que é o oposto do caos, você não consegue acessar os reinos da criação. Porque os reinos da criação é puro caos. É onde não existe uma explicação lógica, não existe uma forma e estrutura para as coisas acontecerem. As coisas acontecem como mágica. E aí, se você não está disposta a deixar que o caos haja na sua vida, você não consegue acessar o espaço do reino da criação, você não consegue acessar o reino das infinitas possibilidades. Porque você está travando tudo com caos, com a forma e estrutura, com a ordem. Subeternia é o reino do caos em He-Man, um desenho animado que quase todo mundo amava. Sim, com certeza. Eu assisti pouquíssimos episódios do He-Man. Eu era a menina que assistia Dexter, Padrinhos Mágicos e que mais? Essas coisas assim, tipo Nickelodeon, Cartoon Network, era o que eu assistia. Eu não assisti muito He-Man, mas eu sei que tinha alguma coisa mesmo de reino do caos, alguma coisa assim. E, cara, é tão legal essa coisa. Era o reino do mal, olha só. Tá, beleza. Obrigada por trazer isso, Fernando. Porque, assim, o reino do mal. Olha que implante lindo e gostoso que colocaram nas nossas cabecinhas quando a gente era criança. Quando a gente era criança. Caos é ruim. Caos é do mal. Que forma incrível de controlar a gente. De impedir que a gente seja toda a mágica que a gente verdadeiramente é. Olha só. Gratidão, Fernando, por trazer isso. Porque realmente é assim que essa realidade vai colocando os implantezinhos na nossa cabeça para que a gente não escolha por mais. E, cara, eu acho que foi na chamada de milagres que o Dr. Dan falou sobre isso, que ficou na minha cabeça assim, martelando. Ele falou: você é caos. O seu estado natural de ser é caos. Mas te falaram que se você não controlasse o seu caos, se você não colocasse as coisas em ordem, você ia ser destrutiva ou destrutivo. E aí, porque implantaram essa ideia na sua cabeça de que o caos é destrutivo, você passou a fazer uma força gigantesca para se controlar. Para controlar o que você é naturalmente. E aí, adivinha? Você mata a mágica. Você fecha as portas do reino da criação. E isso é proposital. Isso é proposital, para que você não acesse a sua mágica.
Então, eu quis trazer esses 4 elementos do reino da criação como, digamos, os 4 passos para você elevar a sua vida para o próximo nível, porque não tem como você realmente ser a pergunta do jeito que eu falei aqui, não só ficar repetindo igual papagaio, mas realmente ser a pergunta, ser o espaço da curiosidade com aquela pergunta, para receber a conscientização, receber das possibilidades, fazer mais perguntas, fazer escolha, deixar o caos agir na sua vida e as coisas não mudarem. Não tem como. Se você está seguindo esses passos, digamos assim, e não está mudando a sua vida, é porque tem alguma coisa ali que você não está sendo. Aliás, o Gary Douglas, o criador de Access Consciousness, ele fala que se tem qualquer coisa que não está funcionando na sua vida, é porque em algum lugar você não está disposto ou disposta a perceber, saber, ser ou receber algo sobre isso. E aí, trazendo isso para os reinos da criação, trazendo isso para a pergunta, escolha, possibilidade e caos, onde você não está disposta a perceber, saber, ser e receber algo em relação a esses 4 elementos que te levariam para o reino da criação. E não é que você vai para aquela coisa de, ai, peraí, eu estou errada então. Por favor, não vão pro errado de vocês. Vocês estão fazendo o melhor que podem com a consciência que vocês têm até agora. Vocês tinham até agora. A partir dessa live, você já está tendo uma consciência diferente. Quando você faz uma classe, quando você realmente pratica as ferramentas, quando você recebe barras, você está acessando um estado diferente. E a partir daí começam as mudanças. E é por isso que uma classe como o Fundamento, por exemplo, ela te leva para um próximo nível. Porque não tem como você passar 3 dias e meio fazendo perguntas, olhando para as possibilidades, fazendo escolhas, permitindo que o caos acesse, entre na sua vida e você sair dali diferente. Você não sair dali diferente. Não tem como você passar 3 dias e meio e não mudar absolutamente nada na sua vida. Eu não conheço uma pessoa que fez a classe do Fundamento, que pegou as ferramentas e falou, ok, eu vou pegar isso aqui e eu vou ser isso na minha vida, e a vida da pessoa não mudou. Não tem como. Não tem como. Quando participa dos workshops, exatamente, Ingrid. Então, existem várias possibilidades. E eu entendo que às vezes a pessoa, ela tá num espaço mental, vamos dizer assim, e prestem atenção que eu falei mental, porque o que te limita é a tua mente, que ela fala, eu só vou até aqui. Beleza. Mas se você vai nesse até aqui e com essas ferramentas que você tem, você continua persistindo com elas, não tem como a sua cabeça não expandir. Não tem como as coisas não mudarem. É uma coisa que acontece muito. E, gente, isso não é uma crítica, é só um fato. E até pra mim também, às vezes. Uma coisa que acontece muito é que a gente aprende uma nova ferramenta, a gente acha linda, a gente acha maravilhosa, a gente brinca com ela por uma semana. E se não acontece uma coisa assim gigantesca, a gente já fala, isso não funciona. Mas você não faz ideia de quanta energia, de quanta coisa já se moveu. E na maioria das vezes, aquilo que você estava pedindo estava muito mais perto do que você imaginava. Você só desistiu antes de chegar. Então, como seria a partir dessa live, a partir talvez de um workshop, de um clube do livro que você escolha fazer, de uma classe de barras, de uma classe de fundamento, você realmente ir para esse espaço de como eu posso ser isso.
E o legal do fundamento é justamente isso, porque você não tem como você estar numa classe de 3 dias e meio sem ser isso. Durante pelo menos 3 dias e meio você vai ser essa energia. A não ser que você entre na sala, muda de tampão no ouvido, saia calada, não escute nada, não preste atenção em nada. Porque, gente, eu tive gente que pegou no sono durante a classe e quando acordou falou: caraca, eu recebi tudo que vocês estavam falando. Eu não estava acordada, mas eu estava recebendo. E a pessoa depois me relatar, assim, mudanças incríveis que aconteceram com ela. Isso é muito comum, por exemplo, em puxão de energia. Acontece bastante. A pessoa pega no sono e mesmo assim a energia tá ali correndo, né? Então, o espaço que eu gostaria de convidar vocês a partir de hoje é esse espaço de escolher a partir desses reinos da criação, a partir da pergunta, escolha, possibilidade e caos. E principalmente, gente, comecem com a pergunta nesse espaço real de curiosidade do que mais é possível, né? E olhem, sim, obrigada, Gil, eu já tinha esquecido, eu vou avisar a galera também. Amanhã, gente, eu vou fazer um puxão de energia gratuito, tá? Eu vou mandar o link do Zoom lá no meu grupo do Telegram. Então, se você não está no meu grupo do Telegram ainda, quando acabar essa live, vai lá no link da minha bio, entra no meu grupo do Telegram e lá amanhã, às 19h20, eu vou mandar o link pra gente participar de um Zoom, tá? Onde esse Zoom, eu falei que é o puxão de energia para expansão do Nordeste, mas mesmo que você não seja do Nordeste, por favor, venha. Porque quando você está sendo a energia da contribuição, você recebe também, né? Então, esse puxão, ele é o puxão para expansão do Nordeste, para quem não sabe, né? Eu sou nordestina, sou de Maceió. Mas, na verdade, esse puxão é para expansão das nossas vidas, expansão das nossas escolhas, das nossas escolhas da nossa criação. Então, se você é do Nordeste ou não é do Nordeste, todo mundo é bem-vindo, tá? Amanhã vai ter esse puxão de energia gratuito pra gente expandir as nossas vidas, né? E, cara, se você realmente tá escolhendo expandir a sua vida, vai ficar gravado, Sandra, vai ficar gravado. Provavelmente eu vou postar no meu YouTube, eu só não tenho clareza se eu vou deixar ele aberto pra todo mundo ou se eu vou deixar aquele link, como que chama? Não listado, que aí só com o link que a pessoa pode acessar. Eu não tenho clareza ainda porque vai depender de quão fundo eu vou. Às vezes, gente, vocês têm que se acostumar comigo, com isso. Se nas lives, às vezes eu já falo umas coisas que eu falo, gente, mas isso aí não é coisa de falar em live para falar em classe. Imagine nos Zooms. No Zoom eu já chego tipo, meu Deus... Eu falei isso no Zoom gratuito e agora não vai dar pra botar no YouTube aberto pra todo mundo, porque às vezes tem coisas que não é gentil, né, a gente deixar aberto pra todo mundo. Então vai depender, depende do que eu vou falar ali, eu vou perceber se é algo que tipo dá pra deixar aberto pra todo mundo ou se é algo que eu vou deixar num link ali fechado pra quem tá no grupo do Telegram assistir, tá? Mas vai ficar gravado. E inclusive dia 5 também, na quarta-feira de cinzas, vai ter um taster de Sinfonia de Possibilidades gratuito também, que também eu vou mandar o link lá no meu grupo do Telegram. Então, se você entrar no meu grupo do Telegram, você pode participar dos dois, tá? O taster não fica gravado, o taster não fica, mas o puxão fica. E aí, meus amores, a partir desse espaço, eu quero convidar vocês para fazer um exercício, tá? Agora, ou, enfim, quando você está assistindo essa live, ou antes de você dormir, sei lá. Mas faça um exercício de olhar para como eu gostaria que fosse a minha vida. Façam essa pergunta, como eu gostaria que fosse a minha vida? E o que se requer para que eu acesse essa vida? E talvez se requeira você ler um livro, talvez se requeira você correr mais suas barras, você fazer um curso, você se conectar com outras pessoas, com um círculo diferente de pessoas. Se requeira talvez você olhar para espaços
que são desconfortáveis, que são doloridos, mas que se você não olhar para eles, você vai se manter sob o efeito desses pontos aí que você não tá querendo olhar. O que acontece é que muitas vezes a gente evita olhar para alguma coisa e justamente aquilo que a gente evita olhar nos aprisiona, porque a gente não consegue mudar aquilo que você não quer olhar. Você só consegue mudar aquelas coisas que você tá disposta a ser vulnerável. E eu devo dizer que é por isso, essa é uma das razões, são várias, mas essa é uma das razões que eu amo tanto o Fundamento. Porque são 3 dias e meio que você se permite estar num espaço de vulnerabilidade para olhar para tudo aquilo que não está funcionando. E não é um espaço em que você tá sozinha para olhar para isso. É um espaço que você tá lá segura, né, com o facilitador e com as pessoas também na classe, porque nenhuma classe se forma à toa, gente. Uma classe é sempre uma egrégora. E todo mundo que se junta numa turma, em algum nível, tem alguma coisa ali em comum para liberar. Então, mesmo aquela coisa que você fala, não, essa dor é unicamente minha, só eu tenho esse problema e ninguém aqui vai poder contribuir comigo. Beleza, talvez a sua situação seja diferente das outras pessoas que estão ali, mas a energia por trás é muito similar, porque senão o grupo não tinha se juntado, sabe? Então, como seria você escolher ser esse espaço de vulnerabilidade? E se você já é uma praticante de barras de Access, vir para uma classe de Fundamento para ser esse espaço com você, de elevar a sua vida para o próximo nível, de realmente dizer, ok, eu agora vou ficar aberta para realmente ser a pergunta, para realmente olhar para as possibilidades, para realmente fazer a escolha, para realmente deixar o caos atuar na minha vida. E eu tenho essa rede de apoio, vamos chamar assim, né? E eu não posso falar pelos outros facilitadores, mas eu acredito que boa parte deles seja assim também. Eu gosto muito, eu sempre tenho um grupo de alunos daquela classe, né? E eu gosto muito de bater papo com as meninas. Então, eu tenho alunas que fizeram um Fundamento comigo há meses e às vezes elas entram em contato comigo. Lô, olha, essa situação aqui apareceu. E eu vou lá e vou bater papo com elas, porque eu digo que eu não deixo de ser facilitadora da pessoa porque a classe acabou, né? Então, claro, tem algumas coisas que a gente realmente tem que ver em sessão, que um papo no WhatsApp não vai resolver. Mas, na grande maioria das vezes, aquele papo, aliado às ferramentas que a pessoa tem, que ela aprendeu na classe de Fundamento, ela mesma já consegue resolver. Aliás, isso foi uma coisa que, cara, na minha vida, tá? Quando eu fiz o meu primeiro Fundamento, isso foi uma das coisas que mais mudou pra mim. Porque o Fundamento me empoderou tanto que eu comecei a perceber que eu não precisava de ninguém pra fazer as escolhas, pra sabe, antes eu tinha esse espaço de sempre era uma outra pessoa, era o externo que tinha uma resposta pra me dar. E depois do Fundamento, aquele espaço de realmente confiar que eu sei e que eu tenho as ferramentas pra lidar com o que quer que apareça, foi extraordinário, assim. Meu primeiro Fundamento faz tempo, foi em setembro de 2020, se eu não me engano. E muita coisa mudou de lá pra cá. Eu já fiz vários Fundamentos depois disso. Me tornei facilitadora, né? Agora facilito essa classe. E, gente, se você é praticante de barras de Access, olhem pra isso. Olhem para esse espaço. Se você já é facilitador, né, de barras, processo corporal ou facelift, em algum momento você vai ter que fazer pelo menos um fundamento para poder renovar sua licença, né? Mas assim, mesmo que você seja praticante, que você só fez o curso, mesmo que você não trabalhe com isso, olhe para essa possibilidade de se empoderar dessas ferramentas
pra você, porque o fundamento é uma classe pra você, pra sua vida. E eu encorajo muito, inclusive, quem já é facilitador, né, que às vezes faz a classe só pra renovar a licença, de ir de peito aberto. Não só pra fazer a classe pra renovar a licença, mas realmente pra olhar pra tudo aquilo que antes você achava que não conseguia lidar sozinha, porque o fundamento é pra isso. É pra mudar aquelas coisas que você acha que não consegue mudar. E aí você vai pra classe e aí você recebe as ferramentas e você percebe que você pode sim mudar. E você vai lá e muda. O fundamento é pra isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Oi, Karina! O fundamento desfundamenta a gente, mas cria muito. Só fazendo pra saber o quão grandioso é. É verdade, ele desfundamenta no sentido assim, de que toda aquela base de conclusões, definições, julgamentos que você tinha, que mantinham a sua vida do jeito que ela vai desaparecendo, né? E aí, o que você faz? Você começa a criar a sua vida a partir de um espaço completamente diferente, porque tudo aquilo que você usava como uma limitação deixa de ser relevante na sua vida, né? Sim, nossa, gente, vocês são maravilhosas, porque nem eu mesma lembro da minha agenda. Então, terça-feira tem workshop. Você não é todo mundo. É o nome desse workshop. Esse workshop, Você Não É Todo Mundo, ele veio a partir desse espaço da classe de Sendo Você Mudando o Mundo, com o Dr. Dan Heer, né? Então é uma classe baseada nas ferramentas de Sendo Você Mudando o Mundo, onde a gente vai explorar o presente da diferença de ser você. A maioria de nós, pelo menos das que eu conheço assim do meio do Access, e eu me incluo muito nisso, isso era muito eu na minha infância e adolescência, eu ficava, por que eu não posso ser igual a todo mundo? Né? Eu sempre me achava, por me achar diferente, eu me achava inferior. Porque eu não era igual às minhas amiguinhas da escola. Já no início, né, quando eu comecei a trabalhar, eu percebia que eu funcionava de uma forma diferente da maioria dos meus colegas de trabalho. Só que eu achava que isso era um erro. E na verdade, depois de Access, depois das ferramentas de Sendo Você Mudando o Mundo, eu percebi que esse é o grande presente. E hoje eu uso essa diferença que eu sou para criar a minha vida e os meus negócios de uma forma muito mais grandiosa. Então, essa classe de Você Não É Todo Mundo é realmente para você celebrar que você não é todo mundo. Não é aquele você não é todo mundo da sua mãe quando você falava, ai, todo mundo vai pra festinha. Não, você não é todo mundo. E isso é lindo. É mágico que você não é todo mundo. Então, dia 25, né? Terça-feira, a gente tem esse workshop e quinta-feira vai ter o segundo encontro. Travou? Voltou. Quinta-feira vai ter o segundo encontro do Clube do Livro do Alegria dos Negócios, né? Tá rolando o Clube do Livro da Alegria dos Negócios, inclusive de 4 a 6 de abril, a Juanita Jimenez vai facilitar uma classe de negócio feito diferente em São Paulo e online, e eu vou ser host dela nessa classe, né? Então, quando eu criei o Clube do Livro, eu não sabia ainda, eu ainda não tinha sido convidada para ser host, e eu falei, que perfeito, porque eu tô fazendo o Clube do Livro do Alegria dos Negócios, e aí em abril a gente vai ter a classe com ela em São Paulo e online. Então assim, foi o casamento perfeito, tô super animada com isso. E amores, é isso. Quem chegou agora no finalzinho, vai lá, olha os 4 passos para você elevar a sua vida para o próximo nível. Fica o convite para vocês. Amanhã tem Zoom gratuito, o link vai estar lá no meu Telegram. Se você não tá ainda no meu grupo do Telegram, vai no meu link da bio, entra no grupo do Telegram, e amanhã tem puxão de energia gratuito. Terça-feira tem workshop Você Não É Todo Mundo. Quinta-feira tem o segundo encontro do Clube do Livro do Alegria dos Negócios. Ainda dá tempo de entrar, a gravação do primeiro encontro já tá lá no grupo de alunos. Tem o SOP, o Taster de SOP, que vai acontecer na quarta-feira de cinzas, gratuito também. E
temos Fundamento em Recife de 13 a 16 de março. E como diz a Vivi, a alegria não precisa acabar quando acabar o carnaval, né? Tem gente que passa o carnaval e fala, ai meu Deus, pronto, agora só ano que vem pra eu ter essa alegria de novo. Não, a sua alegria, a sua animação não precisa acabar quando acabar o carnaval. Então, acabou o carnaval, vai começar outra folia, outra alegria, que é o Fundamento em Recife, que disse que é o marco zero da sua nova vida. Tava muito inspirada, eu acho, quando eu fiz essa frase. Pra quem não sabe, lá em Recife, um dos pontos turísticos mais famosos de Recife é o Marco Zero, né? E eu falei que vai ser o marco zero da sua nova vida, você estar nessa classe de Fundamento, e vai mesmo, gente. Eu confio que vai ser um marco zero da sua nova vida se você realmente escolher vir para essa classe, pegar essas ferramentas e dizer, agora eu vou com tudo. Então eu escolho de verdade encontrar com vocês. Como eu falei, amanhã tem o Zoom gratuito, entra no meu grupo do Telegram, participa, vamos expandir. E tem todas essas outras coisas que eu já falei, não vou repetir, tá bom? Então, um beijo pra vocês, a gente se vê muito em breve. Tchau!